Pessoal do canal Brasil Notícias, 12 de julho de 2019, sou Hilgley Fagundes. Bom pessoal, vamos falar de coisa boa, vamos falar do efeito Bolsonaro. E olha, temos que dizer, Bolsonaro tem coragem, porque para fazer o que ele fez, vamos entender? Se inscreve, comenta, compartilha aquele like maroto, aperta o sininho das notificações e vamos à matéria. Sem medo de perder capital político, Bolsonaro faz o que é necessário para garantir o futuro do país. Aqui, depois da PEC do teto, voltamos a crescer. Foram altas de 1,0% em 2017 e 1,1% em 2018. Hoje, o The Wall Street Journal já prevê um crescimento para o Brasil maior do que o da toda poderosa China. A reforma trabalhista, tão criticada, apesar de tão superficial, já fez com que fossem criadas, olha aqui, desde a sua aprovação, 879 mil vagas de emprego até o mês de maio. Pula propaganda aqui, chata, que eu não quero comprar nada. O mesmo acontecerá com a Previdência. Não veremos o resultado mês que vem. É um projeto pensando na próxima década. Enfim, temos um presidente que, sem medo de perder capital político, faz o que é necessário para garantir o futuro. Um futuro onde, sob nenhuma hipótese, estará no poder. Isso é pensar no Brasil. A esquerda mente descaradamente quando diz que as reformas não surtem efeito. Os números estão aí para quem quiser ver. A grande questão é que, justamente pelo tamanho do rombo deixado pelos governos esquerdistas, demorará muito para que consigamos percebê-los. Tínhamos um país continental com crescimento estagnado, chegando inclusive a apresentar retração econômica no final do mandato de Dilma Rousseff. Lembre-se desse nome. Devido à inconsistência nos dados oficiais, era impossível calcular o número real de desempregados. Mas com certeza estava na casa das dezenas de milhões. O déficit na Previdência consome mais de 50% do orçamento. São centenas de bilhões de reais que deixam de ser aplicados em outras áreas para tapar o rombo. Lógico que nada disso se resolverá com um passo de mágica. Não há milagre que salve o Brasil do dia para a noite. Cadê? Não será diferente como outras reformas, como a tributária e a política. Os resultados só serão vistos ao médio e longo prazo. Bom, pula outra propaganda que apareceu aqui. Propaganda demais, meu Deus. Aqui, peraí, gente. Deixa eu ver. Aqui. Nossa obrigação como cidadãos, porém, é acompanhar os dados e não permitir que sejamos enganados por aqueles que só querem o pior para o nosso país, né? A turma do quanto pior, melhor. Apesar de os efeitos imediatos serem quase imperceptíveis, sem eles, no futuro, o caos será inevitável. O planejamento de longo prazo não lida com decisões futuras, mas com o futuro das decisões. Com o futuro das decisões presentes. Cadê? Tá aqui o nome, tal, papi. Bom, tá aqui. Gente, é o seguinte, né? Vamos falar aqui um pouco sobre essa grande conquista que nós tivemos essa semana, né? Quarta-feira, por assim dizer. O Brasil avançou muito nesse primeiro passo. Muita gente está criticando a reforma da Previdência, principalmente o pessoal da esquerda, PT, PSOL, PCdoB, Rede, né? A turma do quanto pior, melhor. Nós conhecemos já a ladainha deles há muito tempo. Você vê, eles foram contra aquela PEC do teto. Por que eles foram contra a PEC do teto? Porque, de acordo com eles, aquele negócio de estabelecer um valor máximo para gastar na saúde, para estabelecer um valor máximo para gastar na educação, isso aí ia dificultar, isso aí ia, né, trazer um problema para o país e tal, e aquela coisa. Resultado, a PEC foi aprovada, a PEC do teto. Só que, em contrapartida, desde 2017 até agora,
São 800 mil novos empregos gerados por conta dessa PEC. Aí alguém vai dizer, mas 800 só? Aí eu vou responder para você. Pergunta para um só desses 800 mil, né? Eu falei 800, mas 800 mil 809 mil novos empregos, né, que foram gerados. Pergunta para um só desses 800 mil se ele achou ruim. Para um só, não precisa perguntar para todos, não. Às vezes a gente avalia as coisas e não sabe como, e não sabemos como avaliá-las. Avaliamos do jeito errado. São 800 mil novas famílias que passaram a ter renda. O número pode ser até pequeno, mas para cada uma dessas pessoas, para cada uma dessas famílias que teve alguém empregado para colocar dinheiro dentro de casa, fez a mudança que eles precisavam. E vê só que engraçado, o PT foi contra. Terminantemente contra. Se tivesse sido como o PT queria, eram 800 mil famílias sem renda dentro de casa. Eram 800 mil pessoas, brasileiros, sem emprego. Vocês veem que tudo que eles são contra geralmente trazem algum benefício. E olha que isso foi feito no governo Temer, outro governo corrupto, né? Era um momento em que o Brasil precisava estabelecer um limite de gastos. Por que o PT achou ruim, gente? Porque justamente era a ilimitação dos gastos que tornavam o crime de lavagem de dinheiro, corrupção, desvio de verba, propina e o raio que o parta propício ao PT. Com o estabelecimento do teto, os gastos não poderiam mais ser desordenados como antes. O roubo teria que ser menor, porque se roubassem muito, ia ficar muito na cara, porque o dinheiro que ia para os estados, para a educação, o dinheiro que ia para a saúde, que ia para o meio ambiente, esse dinheiro que era usado para a propina e essas coisas todas aí, a benesse do PT e dos aliados, não poderiam mais ser roubados como antes, porque se eles tirassem demais, o dinheiro não... Como é que eles iam, né? As coisas iam desandar de vez. E eles já estavam tão acostumados a roubar muito que pouco para eles não era nada. É pouco para o povo e muito para eles, tem que ser assim, né? E eles foram contra por conta disso. Não porque a PEC era ruim ou porque era boa. Era ruim para eles porque limitava o roubo deles. Não acabava, mas limitava, né? Bom, vimos aí que ela trouxe emprego para 800 mil novas pessoas. São 800 novas mil famílias que têm o que colocar na mesa graças a essa PEC. Veio o governo Bolsonaro. Bom, reforma da Previdência. Infelizmente, uma necessidade desde os tempos de Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso não fez, Lula não fez, Dilma não fez. Dilma fez tava uma goteira, ela foi lá e colocou um negócio lá, mas só pra, né, tapear, enganá-la. Resolveu o problema todo em si, não, né? Enfim, ela simplesmente só maquiou lá um pouquinho pra dar respirar um pouquinho, mas a corda, quando veio no pescoço dos brasileiros, veio já apertando. Travou, né? Enfim, nós estávamos a ponto de abrir o cadafalso. Mas por que o PT não fez? Gente, porque seria impopular. A popularidade do Lula teria caído se ele tivesse feito o que o Brasil precisava. É que nem você tem um filho. Nem sempre o seu filho vai gostar da forma das coisas, da maneira que você faz as coisas, mas você faz porque é para o bem dele, você sabe disso. Você às vezes corrige o seu... Às vezes você diz não para o seu filho para uma determinada coisa, porque você sabe que aquilo ali, no futuro, pode prejudicá-lo. O que você faz? Você diz não. Às vezes você dá uma coisa que o seu filho não quer, mas você sabe que aquilo ali é o que ele precisa naquele momento. Porque no futuro aquilo ali vai fazer a diferença, né? E aí seu filho faz birra, fica chateado, né? Enfim. Mas lá no futuro ele percebe que a sua ação com ele foi necessária. E às vezes até agradece quando o filho reconhece, né? Enfim, a mesma coisa era o Brasil. O Brasil precisava de uma mudança já.
Mas para mimar o Brasil e para o Brasil continuar comendo na palma da mão do PT, foi melhor deixar afundar o Brasil e dar aos brasileiros a sensação de que eles estavam bem, de que havia dinheiro de sobra, de que havia educação maravilhosa. Não, gente, olha, desde que o Lula assumiu, o número de alunos que passaram de ano ou aumentaram muito, beleza. O problema é que o número de alunos que passavam de ano sem conhecimento também aumentou na mesma proporção. Óbvio. E aí deu ao Brasil aquela sensação de Brasil grande, de nação, mas na verdade o Brasil estava indo para o buraco. Eles começaram a liberar as reservas que tinham para dar ao povo aquela ideia de que estava tudo bem. Por quê? Eles sabiam que o Brasil precisava de uma mudança, mas eles não queriam fazer. Porque eles sabiam que no momento que eles fizessem essa reforma, e olha que na época deles a reforma era menor, a dívida era menor, a pancada era menor, tudo era menor, gente. Tudo era menor. Mas eles não fizeram. Veio o governo Dilma. Lula empurrou com a barriga e disse: ó, Dilma, segura a bronca, é tudo agora aí. A Dilma foi e fez um paliativo. Né? Cortou umas besteirinhas, cortou a idade das viúvas, né? A aposentadoria por viuvez, que você podia ter 18, 19, 20 anos, o cônjuge morreu, você tinha direito ao benefício. Né? Aí ela foi lá e cortou, acho que é 45 anos agora, né? 45 anos. Né? Deram uma cortada na questão dos dependentes. Foi um paliativo, uma enganação. Isso não resolveu, isso só deu a sensação de fôlego. Mas na verdade o Brasil continuava à beira do abismo. Foi só para mantê-lo na beirinha, mas ele já estava escorregando para cair dentro do abismo. E aí Dilma teve coragem? Não, não teve, gente. Por conta que ela sabia que se tornaria impopular se ela fizesse o que o país precisava. O PT contava com as eleições para se reelegerem, para reeleger um novo presidente petista, para perpetuar o PT no poder. E eles não podiam arriscar consertar o Brasil, sabendo que para consertar o povo ia se sentir. E outra coisa, para eles consertarem o Brasil, precisavam admitir que quebraram o Brasil. 2 pontos que eles nunca iam fazer. Então, 2 problemas. Consertar o Brasil, mexer com a opinião popular. E teriam que assumir que foram péssimos. Assumindo que foram péssimos, corriam o risco 2 vezes de não se reelegerem. Bom, veio a questão da Dilma Rousseff, impeachmentada, retirada, Temer assumiu. Entra Bolsonaro. Inclusive usaram a reforma da Previdência desde as campanhas das eleições para criticar o próprio Bolsonaro. Quer dizer, usaram a solução do Brasil para dizerem que Bolsonaro não prestava. Para vocês entenderem a cabeça deles. É a cura da doença, mas eles transformam a cura em um mal. Apenas para beneficiarem, quer dizer, não estão preocupados com o povo. Bolsonaro prometeu a reforma, entrou, assumiu a presidência, comprou a briga, tá aí, a reforma foi aprovada. Agora, Bolsonaro, ele jogou pesado. O cara falava, jogou, porque o cara assumiu uma reforma impopular, que até então era criticada pela esquerda, era criticada por muita gente que não entendia, nem entendia o rombo do Brasil e nem entendia a necessidade dessa reforma. O que aconteceu nesses 6 meses? Em 6 meses, o governo fez as pessoas enxergarem a necessidade. Em 6 meses, o governo fez as pessoas enxergarem o buraco que o PT meteu o país. E aquilo que o PT não teve coragem de fazer, Bolsonaro fez. E aí foi onde o efeito se tornou contrário. Aquilo que parecia que ia gerar uma impopularidade acabou gerando o oposto. Tornou o cara popular. Falou, pô, como é que pode um negócio desse?
Aquilo que o PT temeu durante os 16 anos em fazer, porque ia se reverter contra... Era a favor do Brasil, mas ia se reverter contra eles, no caso de Bolsonaro não aconteceu. Por quê? Porque primeiro o presidente mostrou como estava o país. Fez as pessoas terem conhecimento, enquanto isso, a esquerda desesperada para tentar continuar enganando o povo, ao invés de assumir a postura também de aproveitar esse momento e dizer, não, vamos aproveitar essa daqui, vamos corrigir, vamos consertar o Brasil e depois nós vamos colocar a nossa, né? Vamos dizer que fomos nós. Não, o que eles fizeram? Eles compraram uma briga oposta. Continuaram primando pelo Brasil quebrado. E aí foram cometendo erros daqui, foram revelando a máscara dali, foram mostrando que, né? E os números reais foram aparecendo, a verdade foi aparecendo. E aí eles começaram a se contradizer, a meter os pés pelas mãos, começaram a ser agressivos, partiram para a ignorância, para a violência, para o xingamento. Perderam no debate democrático. Já não tinham mais o que apresentar, porque Bolsonaro, mesmo pressionado, mesmo ali, mas o cara teve o que apresentar em 6 meses de governo. E aí foi o suficiente para as pessoas abrirem os olhos. E aí o cara pegou e foi aprovado. Aí o que acontece? É incrível. A ação do cara corajosa em não se preocupar com a sua popularidade, mas em se preocupar em consertar o Brasil para os brasileiros, fez com que as pessoas saíssem às ruas para defender a reforma. Aquilo que era impopular se tornou popular. Aquilo que era achado como um peso, as pessoas entenderam e saíram às ruas dizendo reforma da Previdência. Quer dizer, o PT tinha nas mãos o recurso para trazer o povo para eles. Mas a ganância foi tanta, a falta de compreensão dos brasileiros, deles em relação ao... foi tanta, que eles preferiram afundar o Brasil e continuarem roubando e não consertarem, que eles acabaram criando para o presidente Bolsonaro justamente o que o presidente precisava. Bolsonaro mostrou o erro do PT, mostrou a solução e disse, olha, estamos aqui por causa deles e precisamos fazer isso aqui. Ou é isso ou afundar de vez. E eu vou fazer. Vocês podem gostar de mim ou não, mas é como se ele dissesse assim, ó, eu prefiro que vocês não gostem de mim, mas o Brasil cresça, do que vocês gostarem de mim e o Brasil afunde. Que era assim que o PT estava vivendo. Gostem de mim, não importa se o Brasil está afundando, mas gostem de mim. E aí o cara foi lá e fez a reforma, colocou a reforma. Foi aprovada agora o primeiro turno. Ainda vai para o segundo turno, vai para o Senado, depois vai ser sancionado. Mas uma coisa é certa. A coragem do presidente Bolsonaro tem que ser admirada. Quando um cara faz uma coisa como ele fez, que ele podia pensar, não, eu tenho mais, pode ser que eu me reeleja. Não, ele não pensou nisso. Quem pensou nisso foi o PSOL, foi o Paulinho do PT, e outros aí, que já pensaram na reeleição. Falaram, nós temos que acabar com a reforma, porque senão o cara se reelege. Quer dizer, o cara nem está preocupado com a reeleição, o cara está preocupado em consertar o país. Agora, eles sabiam que essa reforma consertaria, por isso a preocupação deles com as eleições de 2022. Eu trouxe vídeos aqui falando sobre isso. Então, gente, merece mais do que nunca o nosso mais digno respeito pelo presidente Bolsonaro. Porque ele teve coragem de colocar a sua popularidade em xeque em nome de resgatar o nosso país. E um cara para fazer isso é porque ele tem muito amor à nação onde ele mora. Ele tem muito amor à pátria na qual ele nasceu. E amor em ver os brasileiros bem. Não igual outros e outros que falam bem dos brasileiros, mas só para Canal Brasil Notícias.